Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 30. Ontem à noite nós vimos como foi o casamento de Jacó com Lia, e a gente viu também como é que a Lia concebeu os 4 primeiros filhos de Jacó, não é? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Nesse capítulo, nós vemos a aflição de Raquel por não ter filhos. Nesse capítulo, a gente vê também o desespero dela e a luta dela com a sua irmã para que a atenção de seu marido fosse atraída de alguma forma. O texto se divide em 2 partes, não é? Os filhos e o desejo do retorno após os filhos. Eu quero dar como tema para o sermão dessa noite que Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Eu disse ontem para vocês que apesar de nós, é o que vemos nessa série de Gênesis 29, 30 e 31, que eu faço ontem, hoje e amanhã cedo, que apesar de nós, Deus é bom, Deus é gracioso, Ele cuida de cada um de nós, Ele nos abençoa com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor. E é importante que nós vejamos quem nós somos, o nosso próprio coração, não só para que nós nos arrependamos cada vez mais dessa miséria que há dentro de nós, mas também para que a gente veja cada vez mais quão grande é a graça de Deus por nos amar, por nos perdoar, por vir até nós, para nos encontrar e nos redimir, para fazer de nós filhos e filhas dele. Em Gênesis 30, versículo 1, nós lemos assim: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário, eu morrerei. Interessante isso, porque a esterilidade era vista naquele tempo como um julgamento divino. E Raquel era estéril. E é interessante isso, porque talvez isso fosse, uma hipérbole, né? Uma figura de exagero aqui. E, ironicamente, mais tarde, ela morreu dando à luz um filho. Ela diz nesse versículo, dê-me filhos, ao contrário, morrerei. Interessante que o segundo filho dela, quando ela dá à luz a Benjamim, ela morre por ocasião de dar à luz Benjamim. Enfim, lá no capítulo 35, versículos 16 e 18, apenas escutem: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, Raquel deu à luz a um filho num parto que foi muito difícil, e em meio a dores a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Voltando lá para Gênesis 30, versículo 2 agora, nós vemos que o seguinte, não é? Que Jacó fica irritado com a Raquel. Jacó, então, ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Você me diz para que você tenha filhos, porque do contrário você morrerá? Mas será que eu estou no lugar de Deus para dar filho para você? Eu não tenho esse poder. Então veja o quão diferente Jacó era do seu pai Isaque. Isaque, quando viu que a sua esposa Rebeca, a mãe do Jacó, não podia engravidar, ele orou por ela. Lá atrás, em Gênesis 25, no versículo 21, diz o seguinte: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Lá atrás. Agora, em Gênesis 30, versículo 3, interessante que na cabeça de Jacó e de Raquel, diferentemente de Lia, não é? Da cabeça de Lia, como a gente viu ontem, reconhecendo o Senhor, buscando o Senhor, temendo o Senhor, nem Jacó tinha muito esse espírito, muito menos Raquel. Veja a resposta da Raquel no versículo 3. Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. A Raquel, ela faz a mesma coisa que a Sara, a esposa de Abraão, tinha feito quando percebeu que não podia ter filhos de Abraão, já de avançada idade.
e ela diz para Abraão para ela tomar a sua serva Agar e ter filhos com ela, e o filho que Agar tivesse seria dela, que no caso foi Ismael, que não era filho dela, não é? A mesma coisa a Raquel é tentada a fazer, entrega a sua serva Bila para que se tornasse como uma esposa de concubina de Jacó, uma espécie de esposa não legal, não legalizada, não autorizada, né, não oficial, uma amante de seu marido, para que por meio dela o seu filho, ela tivesse filhos e ela colocasse filhos no seu colo, é o que diz o versículo aqui. E eu traga filhos ao meu colo por meio dela, diz o versículo 3. Ao meu colo, literalmente sobre os meus joelhos, não é? Significa o cuidado paternal ou maternal. E esse era um símbolo no Antigo Oriente Médio, quando uma mulher dava à luz e colocava a criança sobre o joelho de outra mulher, isso simbolizava que ela estava dando aquela criança para adoção. Então, quando a Raquel diz que eu vou pegar o filho que a Bila vai ter e vou pôr sobre os meus joelhos, sobre o meu colo, isso significa que eu vou adotar essa criança e essa criança vai ser o meu filho. E assim eu vou competir com a minha irmã, que está tendo já 4 filhos e eu não tenho nenhum. Daqui a pouco eu perco o marido. Versículos 4 e 5. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. E Bila engravidou e deu à luz um filho, a Jacó. Mais à frente a gente vê que a Bila se tornou uma concubina oficial, digamos assim, de Jacó. E diz o seguinte, o versículo 6 e 7. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Ela diz, me deu um filho, mas o filho não era dela. O filho era de Bila, mas ela reconhece como se fosse dela. Dan. O nome chamava Dan. Outra vez, Bila, serva de Raquel, engravidou e deu à luz ao segundo filho de Jacó. Interessante aqui porque Dan significa julgar. Julgar. E é como se ela dissesse, Deus está julgando a minha causa, está vendo o meu sofrimento. Agora, na sequência do texto, no versículo 8, quando ela tem o segundo filho, no versículo 8 diz que Raquel disse, com grandes lutas, tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Por isso, deu ao filho o nome de Naftali. Naftali, do hebraico niftalti, significa eu lutei. Daí a gente vê a briga que tinha dentro de casa, que ela mesma fala, eu tenho competido com a minha irmã. E quando ela tem o filho, ela dá o nome do filho de eu competi, eu briguei. Naftali, que é o nome dele, né? E aí o verso 9 diz que quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Ela fez a mesma coisa que a irmã. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia fez a mesma coisa que ela e entregou a Zilpa para ser concubina de Jacó também. Aí versos 11 e 12 dizem que Lia disse, afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Gade significa isso, sorte, fortuna. E ela falou, a minha serva teve um filho, e a Lia disse, não é? E esse filho é a minha sorte, porque agora eu posso adotar mais uma criança também, e eu vou ter mais do que a minha irmã Raquel. Aí no verso 12 disse, depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Versículo 13, então Lia disse, esta é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz, e lhe deu o nome de Azer, ou Aser. Interessante isso, eu já volto isso há algum tempo. Vamos continuar no versículo, não é 14 agora. Nos dias da colheita de trigo, Ruben, que é o primogênito de Jacó, filho de Lia, saiu e achou umas mandrágoras no campo. Mandrágora é uma espécie de raiz, bem verde, que as pessoas achavam que tinha uma mística em torno da mandrágora, né? Que ela era afrodisíaca e levava as pessoas a terem uma noite especial, os irmãos entendem, né? E as mulheres engravidavam quando comiam a mandrágora. Ele as trouxe para Lia, a sua mãe, as mandrágoras. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido?
vai tomar as mandrágoras de meu filho? E Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você essa noite em troca das mandrágoras de seu filho. Interessante isso, né? No versículo 14, que é o primeiro que a gente leu, aliás, no 13, diz que ela teve o nome de Asher, que significa felicidade, alegria, porque ela viveu isso, né? E aí, a partir disso, no versículo 14, diz que houve uma colheita, e isso provavelmente significa que eles estavam no mês de maio, lá naquela região de Israel. E as mandrágoras, às vezes, eram chamadas também de maçãs do amor, como nós hoje chamamos, às vezes, de brincadeira, não é? Mas elas eram chamadas dessa maneira mesmo, maçã mesmo do amor, porque acreditava-se no Oriente Médio naquela época que essas raízes de mandrágora eram consideradas afrodisíacas e tinham o poder de estimular a atividade sexual e produzir concepção de filhos. Veja, por exemplo, o que está lá em Cântico dos Cânticos, ou em Cantares 7, versículo 13. Só escute, diz assim, ó: as mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu marido. Então, as pessoas acreditavam que havia poderes mágicos de fertilidade. E essa planta, né, que não tem o seu talo, né, mas tem folhas bem grandes e umas flores bem violetas, bem fortes e bonitas, inclusive, né, e frutos amarelos que parecem um tomate, do tamanho de um tomate, mais ou menos, e dá sempre mais ou menos nessa época de março, abril e maio, mais ou menos essa época que a gente está agora. E é a época quando tudo isso está acontecendo. Aí o versículo 16 diz o seguinte, voltando lá para Gênesis 30. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: essa noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho. E aquela noite, Jacó teve relações com ela. Olha o nível. Né? Eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho que eu dei para Raquel. Vendi para Raquel por você, você é meu essa noite. Né? Depois, Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu ao filho o nome de Issacar. O nome Issacar significa alugar. Não é interessante isso? Porque ela alugou o marido dela naquela noite. Então ela teve um filho, fruto daquela noite. Como é que é o nome do filho? Aluguei. Alugado. Bem criativa, não é? As nossas irmãs do passado, né? Então, olha o nível da situação. Ela ainda não era amada por ele, né? E a Raquel acreditando em... como é que a gente fala hoje em dia? Não só barriga de aluguel, mas acreditando em mágica, misticismo. Oi? Como é que é? Superstição, essa é a palavra, né? Acreditando nessas coisas assim. Voltando lá para Gênesis 30, agora versículo 19, diz o seguinte: e Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E lhe disse: Deus me concedeu excelente dávida. Perceba que em todas as gravidez ela diz: Deus é que me deu. Ela dá um nome esquisito, mas é Deus que me deu. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E lhe dei o nome, e ela deu o nome de Zebulon. Zebulun, não é que significa... que vem de Zavar significa honrar em hebraico. Ou seja, Deus me honrou, meu marido vai me honrar, então o nome desse filho vai ser honra. Né? Versículo seguinte, o 21. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. É a menina, né? Dos 12 filhos que Jacó teve com as suas 4 mulheres... né? Não, Deus não aprova isso, que fique bem claro para todos os jovens aqui e crianças, né? A esposa dele era Lia, mas aí, enfim, ele ganhou também a Raquel, depois as 2 servas. Ele teve 12 filhos com essas 4 mulheres e mais uma menina chamada Diná. Essa era a única filha dele, cujo nome a gente sabe. A gente sabe que ele teve outros filhos, ao todo eram 70, quando ele vem para o Egito, né? E com outras mulheres provavelmente também. Ele não era uma pessoa que temia muito a Deus. Deus, por sua graça,
o amava e decidiu fazer uma aliança com ele, mas não porque ele merecia. Ele desce com 70 filhos lá para o Egito. E, enfim, essa é a única filha, e talvez por causa daquilo que a gente vê lá no capítulo 34, um pouco mais à frente em Gênesis, quando acontece o estupro dela por Siquém, que era um príncipe da região, que também chamava Siquém, né? Um heveu que era daquela região ali dos cananeus. A gente vê que o nome dela é destacado, talvez por conta disso, né? E Rúben e Simeão, seus irmãos por parte de pai e mãe, mais velhos, vão lá, matam todo mundo, enganam toda a tribo e, enfim, começa uma confusão ali. Mas isso é 4 capítulos à frente. Voltando aqui para o capítulo 30, versículo 22, nós lemos que Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: quando o Senhor me der, que o Senhor me dê ainda outro filho. E Deus ouviria ela, e ela teria um segundo filho futuramente, que é por ocasião da sua morte, que a gente leu agora há pouco, quando ela teve Benjamim. No versículo 22, esse verso muda um pouco as coisas, porque Raquel, ela não crê, curiosamente, que foram as mandrágoras que deram o filho a ela. Mas ela crê que foi o Senhor que deu o filho a ela. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Isso é interessante. No versículo 24, o nome José pode significar 2 coisas. José. Tem alguém aqui que chama José? Levanta a mão. Tem nenhum José aqui, um nome tão simples. Ninguém que chama José? Ok. Vocês conhecem alguém que chama José, né? Zé é o que mais tem no nosso país, né? Vocês são chique, tem nomes diferentes. José. José vem de Asaf, pode ser a raiz, que significa levar embora, ou Yasaf, que significa adicionar. E é mais provável aqui que seja Yosef, que é o nome de José, porque ele foi acrescentado, ele foi dado, ele foi presenteado para ela. E Raquel usa a palavra aqui, Yasaf, nesse verso, sugerindo que ela viu sua gravidez como uma bênção adicionada de Deus ou por Deus a ela. E agora, outros entendem também que o nome dele é derivado de Asaf, porque isso profetizaria o fato de que ele teria sido levado embora da terra dos seus pais quando seus irmãos o vendessem no futuro. Mas isso seria algo extraordinário, porque seria um nome que ela daria sem saber o que aconteceria no futuro, né? Seria mais improvável. Enfim, o verso seguinte, o 25, diz que depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar, à minha terra, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Isso é muito interessante aqui também, porque Jacó agora tem 11 filhos e uma filha. O 12º filho, que é Benjamim, nasceria só no capítulo 35, quando a Raquel morreria. E destes 12 filhos, cujo nome Deus, de Jacó, não é? Cujo nome Deus mudou para Israel, é que viriam as 12 tribos de Israel. Mas agora são 11 filhos e Adiná, e uma filha. E aí no verso 27 diz que Labão respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri, por meio de adivinhações, que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Labão não era temente a Deus, por isso ele vai atrás de adivinhações. Ele era pagão. E vendo a fortuna que ele fez com Jacó, com o trabalho de Jacó, com a sabedoria de Jacó, ele quis saber, por meio de práticas místicas e adivinhatórias, pagãs, de onde vinha esse poder. E muitos textos antigos, né, extra-bíblicos, né, fora da Bíblia, lá da Mesopotâmia, que é aquela região de Padã Arã, onde o Labão morava, e a região da Babilônia, falam dessa prática ocultista de adivinhação que existia naquele lugar e que eram proibidas em Israel. E a promessa de Deus aos descendentes de Abraão estava se cumprindo: eu abençoarei os que te abençoarem. É isso que Deus prometeu para Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis.
Como Labão estava abençoando de certo modo a Jacó, ele estava tendo filhos, ele estava trabalhando e tal, ele não estava fazendo mal para Jacó. Então, ele estava sendo abençoado, era a promessa se cumprindo. No verso 28 diz que Labão continuou: fixe o seu salário, que eu pagarei. Ou seja, o Labão aqui, oportunista, né, ele é relutante em deixar o genro ir embora. Ele não queria que Jacó fosse, porque Jacó o enriqueceu. E se Jacó fica, eu fico mais rico. Se ele vai embora, vai ficar tudo igual, empata. Não, fica comigo, meu querido, amado genro, né? Aí no verso 29 até o 34, nós lemos o seguinte: então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Eu voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Eu passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las roubadas. E Labão disse: está bem, seja como você disse. Interessante isso, né? No versículo 33, ele diz: a minha justiça responderá por mim. Provavelmente por causa da injustiça de Labão, das 10 vezes que Labão mudou o salário de Jacó, e dos 20 anos, não é, que Labão fez Jacó ficar ali, no fim, apesar de Jacó ter tramado algumas coisas, Deus acabou abençoando ele, como a gente vai ver amanhã de manhã, em Gênesis 31, devido às injustiças que ele passou ali em Harã, ou Padã Harã, na casa do seu sogro Labão, também tio dele, não é? Lá naquele antigo Oriente Médio, ou próximo também, como eles eram chamados, muitos cordeiros eram brancos, e a maioria das cabras eram pretas ou marrons escuras. Pensando que o acordo aqui representava um pouco de pouquíssimo risco para ele, para Labão, ele concorda com aquilo que o Jacó menciona. Porque a proposta do Jacó é o seguinte: eu vou passar hoje à noite por todo o rebanho, versículo 32, e eu vou separar para mim ovelhas salpicadas e malhadas. Gente, são raras ovelhas salpicadas e malhadas. Isso significa, eu vou pegar pouca coisa do que é teu. Jacó faz uma proposta simples. Outra coisa que ele pede, né? Todos os cordeiros negros serão meus. Versículo 32 também. Cordeiro negro era uma coisa raríssima naquele tempo. Ainda hoje é cordeiro totalmente negro. Labão diz: beleza. E aí, outra coisa, as cabras malhadas e salpicadas. Ovelhas malhadas e salpicadas, cabras malhadas e salpicadas e cordeiros negros. Estes serão o meu salário. Labão diz: está ótimo assim, porque ele sabia que Jacó ia pegar o mínimo do que tinha ali no meio do seu grande rebanho. Por isso que ele concorda. Ele diz: está bem, seja como você disse. Aí no versículo 35, continuando, diz assim: mas naquele mesmo dia, olha como Labão era. Labão separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos dos seus filhos. Mesmo o Jacó dizendo que só ia ficar com aquele pouco que era raro, o Labão ainda assim fez com que ele tirasse aquele pouco e raro que o Jacó iria procurar ali e passou na mão dos filhos dele, para que Jacó não ficasse com nada. Isso que era sobrinho dele e genro dele, marido das esposas, das filhas dele, não é? Então veja quanto que ele era esperto e malandro. No versículo 36 diz o seguinte: e pôs à distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão.
3 dias de distância para Jacó não ter contato, não ver e tudo mais. Porque Jacó disse, amanhã você pode vir. Labão, o Jacó ia vir amanhã e ele não ia encontrar esses animais porque eles estão a 3 dias de viagem. Versículos 37 a 39. Jacó pegou, agora aqui a gente vê uma cena que também é estranha, não é? Sobrenatural, um pouco mística, mas que de fato aconteceu. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, e em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos, pôs estes galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E, como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Como é que você explica isso? Jacó, ele fez o seguinte, pessoal. Eu quero que você me explique isso, esse milagre. Porque ele não orou por isso. Ele simplesmente pegou 3 cascos de árvore, alguns galhos, né, de álamo, aveleira e plátano, 3 tipos de árvore. O galho, tirou a casca, deixou só o talo, né, do galho, tirando a casca dele, colocou na frente do rio. E na frente do bebedouro lá também, né, no aprisco. Quando as fêmeas vinham para beber água, vinham os machos e acasalavam, elas olhavam para lista ou listra? E agora? Listrar, não é? Que o galho fazia na água. E com a vaquinha, não, vaquinha não tinha vaca, né? Era ovelha, cabra e tal. Elas olhando para a água com a listra, o bebezinho que nascia era listrado. Me conta o mistério. Como é que a gente explica isso? A gente não conta. Porque isso também era prática, era crença do misticismo da época. E Jacó fez. E as bichinhas nasceram salpicadas, malhadas e listradas. Isso é muito interessante. E assim, tudo isso com o objetivo de aumentar o seu rebanho, ele emprega práticas mágicas, práticas de simpatia popular. E essa mágica simpática foi baseada nessa crença de que o usuário, não é? A pessoa, ela poderia influenciar alguma coisa baseado em sua relação ou semelhança com a outra coisa. Então, um rio listrado, ovelhas que iriam nascer listradas, etc. Né? Então, essa prática era comum lá no Antigo Oriente Médio. E essas ações de Jacó também refletem essa crença antiga do Oriente Médio de que a prole de um animal era afetada por aquilo que ela via, enxergava durante o processo de procriação, de acasalamento. Como o Jacó, é interessante isso, porque depois, no capítulo que a gente vai ler amanhã de manhã, Jacó vai atribuir essas crias que vão nascer listradas, salpicadas e malhadas a Deus. Isso é interessante. Ele acreditava estar agindo na fé de que Deus iria aumentar sobrenaturalmente seus rebanhos por meio daquela simpatia que ele está fazendo, que era popular. Então, embora não exista explicação natural nenhuma para o processo ou para o sucesso de Jacó, e Deus tenha dado crédito pela realização de Jacó, Deus tenha abençoado ele, a gente vai ver isso amanhã, isso não significa que Deus respondeu diretamente às técnicas de Jacó, que foi porque ele pegou o galho, colocou na água e tudo mais, não é? Em vez disso, Deus está simplesmente escolhendo olhar para Jacó com misericórdia, e como ele prometeu fazer, abençoando Jacó, apesar de Jacó. O que a gente vê nesse capítulo, e também no capítulo seguinte, é que o sucesso de Jacó é devido à graça de Deus somente. Assim como as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e famílias são devidas à graça de Deus somente. E não porque nós fizemos por merecer, porque somos bons, porque somos diferentes, porque somos qualquer coisa. Terminando, os versículos 40 a 43 dizem o seguinte: então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos
à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Por quê? Porque aí ele não queria, o rebanho é fraco, não quero que nasça listrado, aí vai ser do meu patrão. Assim os animais fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Querendo ou não, Deus fez abundantemente mais do que Jacó pediu ou imaginou por ele. Lá em Gênesis 28, 20, quando Jacó estava vindo para cá, para poder fugir do seu irmão e também receber as bênçãos desta terra, em Gênesis 28, 20, a gente lê o seguinte: Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, aí ele faz um voto com Deus. Ou seja, ele esperava que Deus lhe desse pão, lhe desse proteção, comida, roupa e tudo mais. E Deus foi muito além. Deus não deu só comida e roupa, Deus deu servos e servas, animais em abundância, servos, não é? Família e tudo mais. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que a gente vê aqui na história de Jacó e de suas duas esposas, suas duas concubinas, servas das esposas, não é? Que Raquel, a gente viu no início, ela era estéril e ela estava desesperada para poder ter filhos e também ter a atenção do marido dela. Desesperada porque isso daria um status social a ela na época. Não tendo filhos, como Sara, a esposa do Abraão, avô do Jacó, também não tinha, e deu a Agar como concubina de Abraão, ela esperava poder ter um filho, com isso conseguir uma espécie de status social, porque as pessoas olhavam para mulheres que não tinham filhos naquela época como mulheres condenadas, mulheres amaldiçoadas, porque não tinham filhos. E ela estava preocupada com isso, e ela quis acreditar em mandrágoras. Me dá, fala para os seus filhos, dá para o seu filho Rúben, me dar essas mandrágoras. Ah, mas você roubou meu marido já? Você quer roubar as mandrágoras do meu filho? Não, mas você pode ficar com meu marido hoje à noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Ou seja, ela quis acreditar em mandrágoras, em simpatias, em misticismos da época. E a gente viu também como a história dessas mulheres foi complicada e cheia de brigas. Quando ela dá à luz o filho, ela diz que foi meio a briga. Até o nome do primeiro filho dela é Eu Briguei, não é? Eu expliquei isso para os irmãos também. Tudo para querer atração, uma querendo atrair a atenção do marido, que é a Lia, e a outra querendo o status social, se livrar dessa questão de ser estéril e tudo mais. Ambas acreditavam que ter filhos daria a elas algum tipo de status, algum tipo de validação diante dos olhos dos outros, do marido ou da sociedade, e não de Deus. Quero saber o que Deus pensa de mim, quero saber o que meu marido pensa, quero saber o que a sociedade pensa. O que Deus pensa não importa. E aos olhos de quem a gente deve viver? Com os olhos de quem a gente tem que se preocupar o tempo todo? Quem está olhando para nós o tempo todo? Com que olhos a gente deve se preocupar? Porque alguém está olhando para a gente ou porque Deus está olhando para a gente? Deve ser a nossa preocupação. Elas chegaram ao ponto de entregar suas servas para alcançarem esse objetivo aqui. Isso nos mostra como o nosso coração é pronto a fazer qualquer coisa quando a gente deseja alcançar o nosso objetivo. Mesmo tendo as promessas de Deus, mesmo Deus falando, eu vou fazer. Não, a gente vai dar um jeito de antecipar isso daí. Porque elas queriam aquilo que Deus prometeu que faria. Às vezes, a gente quer dar o nosso jeito para a gente poder ser abençoado ou ter algo que Deus já nos disse que daria por sua graça e seu cuidado. E essa história nos ensina que a nossa validação, o nosso valor aos olhos de Deus, que é o único que importa, não vem das circunstâncias, não vem da nossa habilidade de ter filhos, mas vem de Deus. É só dele que importa. É Deus quem dá filhos. É Deus quem tira filhos. É Deus quem nos dá a honra, ou quem tira também a nossa honra. É Deus quem dá status e tudo mais que Ele quiser. E é Deus que deve nos validar em última instância. É Deus, somente Deus. É aos olhos dele
que nós devemos ser agradáveis, que nós devemos desejar ser agradáveis aos olhos dele. A gente aprende nesse texto também que a gente precisa confiar em Deus para a nossa provisão, e não no nosso próprio jeito de fazer as coisas. A gente não pode confiar no nosso esforço, nas nossas lutas, no nosso sofrimento, como se fossem estas coisas, sofrimento, esforço, misticismo, etc., que nos deram aquilo que tanto desejamos. E às vezes a gente vê pais dizendo isso para filhos, às vezes a gente vê irmãos dizendo para outros irmãos, não, porque eu tenho isso daqui, porque eu lutei, batalhei, conquistei. É tudo meu esforço, tudo... Não, você não... Se Deus não tivesse te dado saúde, você não tinha tido esforço para fazer o que você fez. Se Deus não tivesse dado certas habilidades para que você tivesse certos conhecimentos, você não estaria recebendo o que você recebeu na área em que você trabalha. É fruto da graça de Deus na sua vida. Reconheça a graça, reconheça a bondade, reconheça a presença. A gente precisa sempre confiar no poder e no plano e na provisão de Deus para as nossas vidas. E nunca nos apoiarmos em crendices desse mundo, nunca acreditarmos que é pela nossa própria capacidade, nunca também vivermos para atrair a atenção e a agradabilidade dos outros, mas de Deus sempre. É diante da face de Deus que devemos viver. É óbvio que eu vivo diante da face dos irmãos, é óbvio que os irmãos vivem diante da minha face, a gente se vê um ao outro, a gente pode errar e o outro pode ver, e aí contar para o terceiro, aí vira aquela fofoca, a gente vive um diante da face do outro. Mas isso não tem tanto valor quanto o valor que temos ao sabermos que vivemos diante da face de Deus. Diante do fato de sabermos que nós devemos honrar a Ele a cada passo que damos, que devemos glorificar a Ele, buscar a Ele, desejar agradar a Ele em tudo que fizermos, seja com a nossa família, com o marido, com a esposa, com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os parentes, na escola, no trabalho. Eu preciso agradar a Deus em tudo aquilo que eu fizer. Porque se eu não fizer isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou querer agradar as pessoas. Eu vou querer agradar meu marido. Não é que é errado agradar o marido, mas quando você quer agradar o marido mais do que você agradar a Deus, está errado. Quando você quer agradar seus filhos mais do que você quer agradar a Deus, você vai cometer pecado nesse desejo. Você, quando quer agradar os seus pais mais do que você quer agradar a Deus, está errado. Deus é mais importante do que os seus pais. Quando você quer agradar um amigo, um namorado, uma namorada, está errado. O nosso coração precisa, e é o erro dessas moças aqui, Lia e Raquel. Elas estavam erradas porque elas queriam agradar uma ao marido, a outra à sociedade, e por isso fizeram o que fizeram. Que Deus possa nos livrar de termos um coração temente a homens assim. Eu li um livro há muitos anos atrás chamado Quando os Homens São Grandes e Deus é Pequeno, do Edward Welch. E esse livro trata muito bem esse problema do nosso coração, esse ídolo do nosso coração, que é esse temor dos homens que nós carregamos dentro da gente. Que Deus nos livre disso. Que Deus faça de nós pessoas que temem a Ele acima de tudo. Porque é isso que esse capítulo quer nos ensinar. Que Deus espera, apesar de Ele abençoar pessoas assim, Ele não espera ver pessoas assim. Quanto mais Ele não pode fazer com pessoas que, ao invés de quererem fazer o que estes fizeram, pessoas querem agradar a Ele, olhar para Ele. Ele que já prometeu abençoar e cuidar, quanto mais Ele não fará. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela Tua santa e bendita palavra que nos traz tantos ensinamentos e desafios para as nossas próprias vidas. Ajude-nos, Senhor, a não manipularmos as situações com o fim de sermos abençoados, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Ajuda-nos a resistir à tentação de fazermos tudo conforme a nossa vontade. Ajuda-nos a confiar na Tua provisão. Dá-nos força e sabedoria
para obedecermos sua palavra, andarmos em seus caminhos e confiarmos em sua bondade e em seus planos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.